Olá, boa noite a todos. Começa agora o Conexão TV Com. Conseguir uma consulta com determinados especialistas na área médica em Santa Catarina pode exigir muita paciência. Um levantamento do Jornal Diário Catarinense mostra que pacientes com planos de saúde podem esperar quase 80 dias por atendimento e que, em alguns casos, seria mais rápido recorrer à rede pública de saúde. A espera, em alguns planos, ultrapassa o prazo regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em todo o país, 30% das reclamações sobre os planos de saúde são referentes à longa espera pelo atendimento. É o assunto do programa de hoje. Fique com a gente, Conexão TV Com no ar. Hoje o Conexão TV Com fala da demora por atendimento nos planos de saúde em Santa Catarina. Você também pode participar deixando sua pergunta ou comentário no nosso Twitter. É o @Conexão TV Com, também pela nossa fanpage no Facebook e ainda pode nos mandar um e-mail para o conexãotvcom@tvcom.com.br. Para falar desse assunto, eu recebo aqui no estúdio o diretor de comunicação e imprensa do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina e também médico ginecologista, Renato Poli. Boa noite, Renato. É um prazer recebê-lo aqui. O senhor é médico ginecologista, é inclusive a especialidade em que mais se espera por atendimento. Segundo o Diário Catarinense, até 75 dias um paciente pode esperar, um paciente com um plano de saúde. A pergunta genérica, em primeiro lugar, por que demora tanto por um atendimento? Bom, primeiro, boa noite, né, a todos os telespectadores, e agradeço a oportunidade de estar aqui. Larissa, é o seguinte, eu acho que basicamente o problema chama-se gerenciamento. Gerenciamento dos planos, gerenciamento da demanda. Eu acho que tudo passa por um gerenciamento realmente dos planos em relação ao atendimento dos seus associados, né, dos seus usuários de plano. Como é que funciona hoje e como é que esse gerenciamento poderia ser aprimorado? Pois é, como é que tu poderias imaginar assim? Pega uma conta básica, vamos dizer assim, um plano de saúde que atenda 200 mil vidas. A princípio, 50% seriam mulheres. 50%, então, de 200 mil pessoas, 100 mil mulheres. Dessas 100 mil mulheres, praticamente 50% dessas 50 mil estariam num período que nós chamamos de reprodutivo, vamos dizer assim, dos 14 aos 45 anos, mais ou menos assim, para entender a grosso modo. Então, uma mulher essas mulheres desse grupo precisariam tranquilamente de 1 a 2 consultas ano. Tu terias que ter um número suficiente de médicos para cobrir essa demanda. Então, novamente eu digo, passa por um gerenciamento. Se o plano tem número suficiente de médicos para atender aquela demanda que ele tem previamente pré-estabelecida, ele sabe dessa demanda, tranquilamente essa população dele, esses usuários serão contemplados, serão bem atendidos. Agora nós temos outros problemas. Como é que funciona a agenda do médico? Né? Então, às vezes, pode ter um número suficiente de médicos, mas a agenda dele não está totalmente disponibilizada para um determinado plano de saúde. Até porque ele precisa se manter, ele precisa ter a sua manutenção do seu consultório, da sua vida, enfim, ele não pode depender única e exclusivamente de um plano de saúde. Isso varia de acordo com o profissional? Geralmente sim, né? Quem define é o próprio profissional? O próprio profissional tem autonomia de gerenciar o consultório dele e, automaticamente, consequentemente, a agenda dele. Existe um plano, existe um acordo, vamos dizer assim, por exemplo, em relação à Unimed, que nós conversávamos ainda há pouco. A Unimed pede que da tua agenda, tu disponibilizes pelo menos 50% da tua agenda para os cooperados da Unimed. Isso é uma exigência ou um pedido? É um pedido, é um acordo que existe, né? Até porque o plano de saúde Unimed, ele passa por uma negociação diferente dos demais planos, porque é uma cooperativa médica, então o médico é dono daquele plano de saúde. É como se fosse acionista. Exatamente assim. Funciona mais ou menos assim. Então é tudo uma questão de agenda. Então o médico deixa 50% da agenda dele. Um médico que atenda 20 consultas dia, deveria deixar 10 consultas para a Unimed. Isso acontece? Praticamente sim, eu acredito que sim, Larissa, mas veja bem assim, ó, às vezes ele não trabalha os 5 dias da semana.
Então isso vai formando um gargalo, a demanda vai ficando reprimida, né? Então, de novo, passa por um gerenciamento. E por que acontece de, por exemplo, com esse plano que o senhor citou, você liga para o médico e tem consulta para daqui a 2 meses, pelo plano, certo. Mas particular amanhã. Então seria esse 50%, essa conta não fecha, né? Larissa, aí eu te pergunto assim, não é difícil saber por que tem vaga para particular, né? Tu achas que é difícil, não, né? O senhor me explique. Se tu tens uma consulta que te paga R$250, vamos ser honestos, né? Vamos falar bem francamente. Se eu tenho uma consulta que me paga R$250 e tem uma que me paga R$35, R$40, eu vou preferir qual, Larissa? É verdade. Agora então tem eu uma deixo questão... a agenda para aquele determinado número de usuários e deixo ela em aberto para eventuais consultas particulares ou de outros planos de saúde, né? Agora, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela indica prazos. Por exemplo, na sua especialidade, que é a ginecologia, a especialidade ginecológica, né? São 7 dias no máximo de espera. Um médico que tem um plano de saúde, que não consegue cumprir essa agenda, ele está sujeito a alguma sanção? Larissa, isso é uma coisa nova que está aparecendo por agora. É uma situação que fica... eu não sei o que é que vai dar, o que é que vai resultar disso aí. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático, por exemplo, no meu consultório, eu atendo 3 dias na semana. Atendo uma média de 10, 12 pacientes. Então, a princípio, 6 pacientes ficariam disponibilizados para a Unimed. Consequentemente, a consulta para marcar é daqui a 45, 50 dias. Não estou nos 70 e poucos dias, nos 80 dias. Mas eu não tenho como fazer diferente. Vou trabalhar sábado e domingo para agradar a ANS? Não posso. O senhor falou de valor, por exemplo, uma consulta particular varia, por exemplo, de 250. Como é que funciona o pagamento da Unimed, pela Unimed? Bem menor, claro, né? Naturalmente. Bem menor em torno de quanto? De 35 a 42 reais, mais ou menos. Isso ganha o médico? Exatamente. O valor da consulta. E esse valor é considerado baixo, não é baixo? Isso foi questionado já pela classe médica até algumas porque vezes. Os outros planos que não aderiram a um acordo que houve, uma assembleia feita em fevereiro, houve uma assembleia em que os médicos optaram por esses planos que fazem parte do grupo Unidas. Eles deveriam processar o que é recomendado, o valor de R$65 a consulta. É esse o valor mínimo recomendado. Então, esses grupos estão em negociação desde aquela data e não existe ainda um acordo firmado. Então, o valor hoje que eu cobro de um paciente que faz parte do grupo Unidas, que eu atendo no meu consultório, eu cobro R$65 e emito um recibo. Ela tem a obrigação, ela tem a orientação e oriento que ela vá ao seu plano de saúde para poder ser ressarcida. O que é que eu vou te dizer? Muitas pacientes, ao verem aquele valor de R$65, dizem, doutor Renato, não perde nem tempo em me dar um recibo, que eu não vou correr atrás de R$65. Então existe até um apoio por parte dos pacientes. Bom, então no caso aí o senhor citou a Unidas, o senhor numa consulta particular ganha 4 vezes mais, no caso da Unimed 7 vezes mais. Então aí responde a sua pergunta de por que a agenda demora tanto para uma consulta de plano de saúde e pode ser muito mais rápida quando particular. Então vamos agora à redação do Diário Catarinense. Lá está a repórter geral Caroline Passos, que foi quem realizou essa matéria. Caroline, eu começo te perguntando o que é que tu destacaria dessa ampla pesquisa que o Diário Catarinense fez a respeito de planos de saúde e sistema único de saúde. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro a diferença do tempo, obviamente, né? Um tempo muito grande. E a gente fez a comparação também com o tempo de espera do SUS, né? Claro, a gente não avaliou a qualidade do atendimento, do médico, mas o tempo de espera no SUS, que nos postos de saúde aqui em Santa Catarina, que atendem um check-up até 15 dias, né? Isso a gente excluiu através dos entrevistados, né? Até eu queria perguntar do doutor a respeito sobre isso, da questão do SUS. Santa Catarina é considerado eficiente pelos usuários, né, o serviço, o atendimento, mas faltam especialistas. Por que faltam especialistas também no SUS? Caroline, parabéns pela tua matéria que tu realizaste. A
diferença do atendimento no SUS é o seguinte: no SUS nós temos médicos, e os médicos são contratados para atender determinada quantidade de pacientes, entendeu? Seria 5 pacientes por dia? 12 pacientes, 12 pacientes por dia, então 5 por turno. Que aquela é a população que ele vai atender, 12 pacientes por dia. Tudo bem. Agora, por que não tem tantas especialidades justamente no SUS? Nas especialidades mais procuradas, por exemplo, cardiologia, psiquiatria, neurologia, ortopedia. Então são coisas que são mais raras justamente, infelizmente, pelos preços praticados pelo SUS. Uma consulta para especialista hoje no SUS é pago R$10. 3 vezes menos que o plano de saúde que menos paga, isso? Exatamente. Agora, Caroline, tem uma situação, por exemplo, foi resolvida em Joinville, que era justamente como atrair mais profissionais. Pagando melhor, é isso? Realmente a questão dos salários é um ponto que pesa muito, né? Especialmente assim, quanto mais longe da capital, mais difícil encontrar certos médicos. Isso não só no SUS, também particular também é difícil, né? A concentração dos médicos hoje, e aqui na capital, inclusive, tem mais essa demanda dos pacientes que vêm do SUS, ou mesmo particular, atrás desses especialistas, né? Claro, é muita gente do interior que vem para a capital atrás de... Se chama, nos hospitais, que é conhecido, né, o termo chamado ambulância-terapia. Né? São os municípios do interior que colocam os doentes dentro e vão trazendo. Certo. Eu vou chamar um rápido intervalo e a gente volta para falar sobre planos de saúde. Até já. Estamos de volta com o Conexão TV Com. Hoje a gente fala da demora por atendimento por planos de saúde. Eu tenho aqui o diretor de comunicação e imprensa do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, também médico ginecologista, Renato Poli, e no Diário Catarinense, a repórter geral Caroline Passos, que fez a reportagem de capa do DC de domingo. Caroline, como é que foi feito esse levantamento? O que é que vocês levaram em conta na hora de traçar esse perfil da saúde de Santa Catarina? Nós pegamos os 3 principais planos de saúde, segundo o próprio Sindicato dos Médicos, Unimed, SC Saúde e Grupo Unidas. E nós selecionamos as 4 especialidades que a ANS diz que tem que ser atendidas em até 7 dias, que é clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e pediatria. Daí nós ouvimos 3 médicos, ligamos para os consultórios, 3 médicos de cada uma dessas especialidades em 3 cidades, Florianópolis, Joinville e Chapecó. Aí a gente conseguiu montar um panorama do tempo da demora e mostrar meio uma realidade de cada região também de Santa Catarina, né? Vamos passar os dados aqui de Florianópolis, então, com relação a essas especialidades que, segundo a agência, precisaria ter atendimento por um plano de saúde em até 7 dias. Pediatria pelo plano de saúde, em média, leva 23 dias e numa consulta particular, 7. Clínica médica, 7 dias pelo plano e 1 dia e meio em consulta particular. Cirurgia geral, 6 dias pelo plano de saúde e 1 dia e meio também por consulta particular. E o caso aí mais crítico, que é ginecologia, 76 dias, até 76 dias pelo plano de saúde e 8 dias numa consulta particular. Claro que a gente já comentava que isso vai depender do profissional também, né? Agora, com relação a esses dados, a essas... a Unimed, que a gente citou, SC Saúde e o Grupo Unidas, eles têm pagamentos diferentes para os médicos? A princípio, sim. Tá, a classe, ela pede R$ 65 por consulta. Por consulta. Então, Larissa, assim, eu queria só fazer um pensamento em cima, uma colocação em cima disso aqui. A Caroline, né, fez um levantamento em cima do que se chama especialidades básicas, né? Seria ginecologia, pediatria, clínica médica e cirurgia. A princípio, básica entende-se como que tem um maior contingente, maior número de profissionais. Agora vocês passem a raciocinar em cima das outras especialidades que eu já mencionei ainda há pouco. Então, uma neurologia, uma neurocirurgia, cardiologia, oftalmologia, alergia, reumatologia.
Então, vocês imaginem o tempo, porque a princípio nós temos um menor número de profissionais também, em função disso, né? O tempo de espera, que deve isso ser pode uma subir muito mais, né? Certamente. Pelo plano de saúde, sim. Agora, faz parte desse plano de saúde, considerado o Grupo Unidas. Eu gostaria de te lembrar, de falar, que é o grupo a Cefaz, Brasil Foods, o CAPESESP, a CACI, o Celos, Conab, Correios Saúde, Eletrosul, Elos Saúde, Embratel, Facincra, Funservir, GEAP, Petrobras, Proasa, ProSaúde Alesc, Saúde Caixa, CESEF e Tractebel Energia. Então é um grupo grande, né? Faz parte desse Grupo Unidas que precisa e que se está correndo atrás, junto com o COSEMESC, que é o Conselho Superior das Entidades Médicas aqui em Santa Catarina, que foi um exemplo no Brasil, onde houve uma união das 3 entidades e a negociação passa por essa entidade, né? Então o COSEMESC está tentando, está negociando, está chamando esses grupos. Houve uma assembleia, como eu falei, lá em fevereiro, e nós estamos esperando a resposta desses grupos aí para ver se termina esse impasse. E essa resposta também vem em forma de paralisação agora em outubro? Como não está havendo uma resposta positiva, nada de interessante para nós, até não, nem nada mesmo, a palavra é nada, porque eles não se manifestaram de maneira alguma. Isso envolve todos os grupos, perdão? Todos esses que eu te falei. A Unimed, a SC Saúde e Grupo Unidas? Não, Unimed não. Então, nós vamos entrar... Existe, por orientação das entidades médicas superiores, né, vamos dizer assim, do Conselho Superior, que seria Federação Nacional dos Médicos, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, uma orientação que, em nível nacional, a partir do dia 10 de outubro, comece uma paralisação para esses grupos que não querem negociar. Que fazem parte da Unidas? Exatamente. Então, aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, nós vamos fazer uma paralisação na Semana do Médico, que o Dia do Médico é dia 18 de outubro. Então, naquela semana, nós vamos ter algumas atividades, inclusive uma recomendação para cada colega que, por favor, respeite, obedeça essa orientação das nossas entidades, para que não atenda usuários desses planos, atenda cobrando nessa semana o valor de consulta particular, não mais os R$65. O usuário vai pagar a conta. O usuário vai pagar a conta e ele que vai gritar lá no seu plano de saúde para ver se eles dão uma resposta. Agora, o pedido da classe médica é 65 por consulta. Exatamente. Quanto paga o Grupo Unidas? 32, 28, 32 e pouco, mais ou menos. A Unimed? 39, 40, 45, dependendo porque tem uma variação de preço ali na Unimed. E o SC Saúde, o senhor tem informação? R$42, se eu não me engano, né? Agora, todos esses grupos fazem parte dos que não pagam aquilo que é pedido. Por que só do Grupo Unidas vai parar? Exatamente. Porque os outros, houve a Unimed é aquilo que eu te falei, é uma cooperativa de médicos, então tem um tratamento diferenciado. O SC Saúde, houve uma negociação bem demorada, bem extensa, com participação de todos os médicos, numa assembleia em que houve um aceitou-se esse início desse pagamento, houve um compromisso da parte deles em fazer uma tabela da CBHPM, né, que seria a tabela de honorários, eles se comprometeram em fazê-la plena, admiti-la plena, e que recomenda justamente esses valores ali. Então, há um compromisso firmado. Certo. Bom, eu vou chamar mais um rápido intervalo e a gente volta para concluir, tirar as conclusões ali do programa de hoje, porque hoje em dia chega a ser mais fácil conseguir marcar uma consulta no Sistema Único de Saúde do que num plano particular que é pago todo mês. Fique com a gente.